Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o árbitro no nosso coração hoje e sempre. Sem dúvida alguma, é um prazer poder retornar aqui a essa maravilhosa igreja, a qual nós tivemos uma relação afetuosa de carinho, amor, e rever o pessoal tem sido muito bom, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhando a palavra do Senhor. Esse prazer, ele é dobrado, e que o Senhor, segundo a graça dele, possa falar aos nossos corações hoje pela manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, é um texto muito conhecido. Nós estamos aí no mês que a IPB faz aniversário, são 157 anos de existência no Brasil, de igreja presbiteriana, e como nós também temos trabalhado com missões, plantação de igreja, nós queremos compartilhar algo nesse sentido. É o texto conhecido da Grande Comissão, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, verso 18, 19 e 20. Eu vou proceder à leitura, os irmãos podem acompanhar. Diz assim um texto bíblico: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, como vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos ter mais uma palavra de oração? Gracioso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, o nosso comum Salvador, pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua e que a Tua palavra, ó Deus, possa nos levar a lugares mais altos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um período ímpar na história brasileira, estamos recebendo as Olimpíadas, e na minha introdução eu gostaria de contar um fato que tem uma relação com as Olimpíadas e que eu gostaria de usar como ilustração para a nossa meditação hoje pela manhã. Conta-se que no ano 490 a.C., os persas tentaram invadir a Grécia, e quando os gregos perceberam isso, foram até a cidade de Maratona, onde tinha uma colina, e ali eles empreenderam uma batalha. O interessante é que antes de deixarem a cidade de Atenas, eles combinaram o seguinte com as suas esposas e também com os seus filhos: nós vamos empreender essa batalha, mas se passar um determinado tempo e nós não retornarmos, vocês podem tirar a vida dos nossos filhos. No caso, falando para as esposas, vocês podem tirar a vida dos nossos filhos e depois tirarem a própria vida. E assim a batalha, ela demorou mais do que o esperado, mas os gregos saíram vitoriosos. Conta a história que o comandante do exército disse para um homem que era um corredor, aquele que se destacava nesse quesito: corre, meu filho, e vai para a cidade. Diz para as nossas mulheres não intentarem nenhum mal contra as nossas crianças, nem contra elas mesmas, porque nós vencemos. E assim, aquele homem correu rapidamente, cerca de 40 e 42 quilômetros, e não se sabe se esse fato final é histórico ou lenda, sempre tem uma dúvida quanto a isso, pelo fato dele ter chegado até a cidade, ter encontrado as mulheres e conseguido falar apenas: vencemos. E depois ele caiu morto. Então essa parte de que ele caiu morto logo em seguida não se sabe, porque é um tanto quanto inusitado, né? Ele correu tanto, aí quando chegou lá, depois de falar isso, caiu morto. Mas a batalha, ela aconteceu, muitos historiadores falam sobre esse evento, e inclusive por causa dessa região Maratona que nós temos aí a corrida que também recebe esse nome por causa desse fato histórico. Por que eu usei
parte da história como ilustração para a nossa reflexão hoje pela manhã, porque nós também temos uma mensagem urgente, uma mensagem de suma importância, e baseado na urgência da mensagem, nós precisamos dar a nossa vida, nós precisamos dar tudo o que nós temos, porque o nosso cristianismo ele não pode jamais ficar numa camada superficial de uma fé. Antes, nós precisamos nos envolver, dar a nossa vida, se preciso for, em prol da mensagem do Evangelho. E é pensando dentro desse contexto que o apóstolo Paulo, ele entendeu, ele recebeu do Senhor Jesus o apostolado, essa mensagem, e ele saía pregando o Evangelho. E então nós temos aqui o texto da grande comissão, que é o texto que serve como base para a evangelização dos povos, das nações, porque até então o Senhor Jesus veio para os judeus, mas a partir da sua morte e ressurreição, o plano eterno do Senhor de alcançar todos os povos, todas as raças, todas as línguas, dá início, dentro dessa perspectiva gentílica, o Evangelho chegando aos povos que não eram judeus, e nós podemos, sem dúvida alguma, nos incluir nesse grupo. Antes de nós darmos uma olhadinha no texto propriamente dito, eu gostaria de chamar a atenção para o contexto anterior, porque a expressão "ide, fazei discípulos de todas as nações", que é uma expressão conhecidíssima, ela tem uma relação com o contexto anterior. Se os irmãos olharem aí no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 62 a 65, os judeus, os fariseus, os sacerdotes, eles lembraram que o Senhor havia dito que ele haveria de ressuscitar depois de 3 dias. Então eles foram a Pilatos e falaram: olha, pode ser que os discípulos roubem o corpo e então vai se propalar por aí que ele ressuscitou dentre os mortos. E então o seu embuste, o seu engano será maior do que o anterior, porque ele vai ter força dentro dessa realidade. E o verso de número 65 diz o seguinte: disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide. Percebam então a mesma expressão que nós temos no texto que nós lemos, do capítulo 18 até o verso de número 20, nós temos então essa expressão: ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. E o verso de número 66 diz: indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então nós temos essa mesma realidade, todavia no sentido inverso, no sentido contrário. Enquanto o ide do Senhor é para anunciar a ressurreição, a vitória sobre a morte, a vitória na cruz, o ide de Pilatos, e essa perspectiva é uma perspectiva negativa para que então a mensagem não fosse anunciada, a mensagem verdadeira. Mas o interessante é que nós temos ainda uma outra perspectiva do ide, quando nós encontramos agora o capítulo 28, até então o Senhor não havia ressuscitado, mas no capítulo 28 nós encontramos a ressurreição, quando as mulheres vão até o sepulcro, e lá houve um terremoto, um anjo aparece para as mulheres, os guardas caem espavoridos, com medo, e então eles ficam como mortos. E o verso de número 5 e 6 diz o seguinte, do capítulo 28, o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Verso de número 7, depois que elas foram e constataram a ressurreição, que ele não mais estava ali, o verso de número 7 diz o seguinte: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Então nós temos a perspectiva de um mandamento, de uma ordenança, para que as mulheres então fossem e falassem o quê? Que elas constataram que o Senhor havia ressuscitado. O ide aqui também está presente dentro dessa realidade. Elas
haveriam de anunciar a ressurreição do Senhor. E esse aspecto é o aspecto central da fé cristã, porque o nosso Deus não está morto, Ele vive pelos séculos dos séculos, e é essa mensagem que nós temos no tempo presente a anunciar. Nós não temos uma outra mensagem. A nossa mensagem não é de prosperidade financeira, a nossa mensagem não é de um ambiente agradável. Olha, vem participar da minha igreja porque lá tem um grupo de jovens que é legal, um grupo bem relacionável, nós temos aí uma programação tal, A, B, C, D. Nós não estamos convidando pessoas para outra realidade, senão para ter um encontro com o Senhor Jesus, para entender esse aspecto da fé, que nós somos pecadores e que nós precisamos do Senhor Jesus e que sem Ele nós não conseguiremos nos salvar, porque é impossível alguém salvar a si mesmo, mas Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, e a sua ressurreição é a vitória sobre a morte, e então é o único meio que pode conceder a nós vida, porque Ele morreu e ressuscitou, e pelo fato dEle ressuscitar, é que nós ressuscitaremos também, porque o Senhor é a primícia daqueles que dormem. Por isso, o Senhor Jesus aparece para as mulheres logo em seguida, quando elas estão apressadamente correndo a anunciar aos discípulos. Verso de número 8 fala isso, e então o verso de número 9 diz que Jesus apareceu para elas novamente, e então elas abraçaram os pés do Senhor, o adoraram, elas entenderam essa perspectiva do Cristo ressurreto, em adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e então o Senhor confirma aquilo que o anjo havia dito: não temais, ide. Então nós temos novamente a expressão ide, avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Percebam que Mateus ele coloca essa perspectiva do ide constantemente, e a grande comissão tem a sua relação com a ressurreição do Senhor, e o fato dele ter ressuscitado, o fato dele viver, é que faz com que nós venhamos dar continuidade a essa mensagem pelos séculos dos séculos, até que ele volte. Mas nós temos ainda uma outra perspectiva de um anúncio contrário à verdade, uma luta contra o anúncio da verdade, uma anunciação de que ele não ressuscitou, uma mentira. E então o verso de número 11 diz que enquanto elas estavam indo, então percebam novamente a expressão, e indo elas, enquanto elas estavam indo fazer aquilo que havia sido ordenado para elas, alguns guardas, eles compareceram aos principais sacerdotes, e então falaram o que havia acontecido, e eles foram subornados para que não dissessem a verdade, mas que dissessem que os discípulos foram à noite enquanto eles estavam dormindo, e então roubaram o corpo. E assim, o verso de número 15 diz que eles fizeram como foram instruídos, e essa versão acabou se divulgando até o dia em que esse texto foi escrito, até os dias de hoje. No caso, não os dias de hoje que nós estamos lendo esse texto, mas os dias no qual Mateus escreveu esse texto. E então os discípulos foram se encontrar com o Senhor, mas percebam que existe uma mensagem que procura se contrapor à mensagem verdadeira, é uma mensagem falsa, a mensagem de que o Senhor não é Deus, a mensagem de que o Senhor não ressuscitou, uma mensagem ímpia. E então nós encontramos o texto da grande comissão. Os discípulos, no verso de número 17, reconhecem o Senhor e o adoram. Alguns duvidaram, como diz o verso de número 17, não que eles duvidaram a respeito da ressurreição do Senhor. Diz os intérpretes bíblicos que eles duvidaram que poderia aquele ser o Senhor, pelo fato da distância. É por isso que o verso de número 18 diz que aproximando-se Jesus deles, então mostra que eles estavam distantes, mas aí quando o Senhor se aproximou, ele proferiu essas palavras que nós denominamos como as palavras da grande comissão. O verso de número 18, nós temos aí a grande reivindicação. O Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, aqui nós temos a totalidade da autoridade do Senhor, não é 90%, não é 95%, nem 99,9%, toda autoridade
a totalidade da obra do Senhor. O Senhor recebeu essa autoridade quando Ele morreu e ressuscitou, dentro da perspectiva bíblica de que o Senhor se esvaziou da sua glória, mas ao ressuscitar, Ele ressuscitou em poder e grande glória, e então agora Ele recebeu toda a autoridade dentro da perspectiva de que Ele conquistou para Ele mesmo, Ele conquistou para Deus Pai todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações, e não escapa ninguém do querer do Senhor, dentro da perspectiva de que agora não é mais para os judeus, mas para todos os povos. E então o Senhor tem essa autoridade, e é aqui que está a base da vitória desse ministério, aqui que está a base da vitória da cruz, aqui está a base da multiplicação de igrejas, aqui está a base da multiplicação de discípulos, porque a fundação do Evangelho repousa sobre a autoridade do Senhor, sobre o poderio do Senhor, e dentro desse aspecto, o Evangelho ele se expande, ele cresce e ele jamais morrerá, porque as portas do inferno jamais haverão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Ainda dentro dessa realidade da grande reivindicação, nós temos aí a grande comissão, quando o Senhor diz: ide, portanto, dando continuidade a essa linha de raciocínio, nós estamos aqui para anunciar a salvação do Senhor, para anunciar a vitória do Cordeiro, para anunciar a todos os povos aquilo que acabou sendo de forma embrionária anunciado pelas mulheres aos discípulos. Então nós retransmitimos aquela mensagem central que é a mensagem do Evangelho. O interessante é que de Gênesis a Apocalipse nós só temos uma única mensagem: o homem pecou, ele está perdido e ele precisa de Cristo para ser salvo. É por isso que nós chamamos de Evangelho, que quer dizer boa notícia, boas novas. A má notícia é que nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida com Ele, juntamente com Ele. E o texto tem então um verbo principal: fazei discípulos. O indo, portanto, enquanto vocês estiverem indo, que vocês possam fazer discípulos de todas as nações. O interessante é que o evangelismo é uma tarefa que nós temos que realizar, mas é uma tarefa de um momento, não é um acompanhamento. Você fala da salvação para alguém, evangeliza alguém, mas o discipulado tem a ver com acompanhamento. Nós caminhamos com aquela pessoa, nós falamos do evangelho para ela e transmitimos a mensagem através de um acompanhamento. Dentro desse aspecto, nós temos então o fator discipulado como um meio que o Senhor estabeleceu para a evangelização dos povos. O interessante é que nós temos o referencial de Jesus e os discípulos. A palavra discípulo quer dizer aluno, que aprende do seu mestre. Então, nós temos que ensinar a outros a verdade do santo evangelho. Continuando, nós temos a perspectiva de que, enquanto nós fazemos discípulos, agora não só dentro da perspectiva de uma nação, mas de todas as nações, de todos os povos, nós temos que batizar esses discípulos, dentro da perspectiva de que nós saímos, nós não esperamos as pessoas virem à igreja. Essa é uma perspectiva errônea que infelizmente muitos têm, né? Eu fico acomodado e quando alguém chegar na igreja eu posso ajudá-lo. A perspectiva bíblica não é essa, é de sair, é de ir e trazê-los. O batismo é a entrada na igreja, é quando alguém é inserido nessa comunidade de fé, no corpo de Cristo. Então nós temos que ir a fim de trazer. A autoridade que o Senhor recebe, Ele recebe dos céus, e a adoração que nós prestamos ao Senhor parte da terra e então vai em direção ao céu. Portanto, nós temos 4 movimentos: o movimento de adoração, como os discípulos fizeram, que é uma perspectiva de nós adorarmos aquele que está acima de nós; a perspectiva da autoridade que o Pai deu ao Filho, uma autoridade do céu, e essa autoridade, com base nela, é que nós vamos dentro de um movimento do ir, e então a nossa finalidade é fazer com que essas pessoas venham para serem
recebidas na comunidade de fé. E o texto continua dizendo que esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve levar a um ensinamento em que as pessoas haverão de guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Percebam então a questão da totalidade, porque ele recebe toda a autoridade, e não só toda a autoridade, mas todas as nações. Não é só toda a autoridade, mas essa mensagem é para todas as nações, sem exclusão de ninguém, de nenhuma nação. E nós vamos batizar ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor havia ordenado, não apenas alguns aspectos. E nós temos por fim o grande conforto quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias, não há um dia sequer que o Senhor não esteja conosco, até a consumação do século, mostrando então a completude da sua obra. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a grande comissão não é uma opção, não é uma possibilidade, ela é uma ordenança. Nós precisamos entender que se nós não estivermos no grupo daqueles que anunciam a verdade da ressurreição, da vitória do Cordeiro, nós estaremos no grupo daqueles que são contrários a essa mensagem. Porque é uma incoerência alguém dizer que tem uma fé em Cristo Jesus, mas não vive de acordo com essa fé. Se você, por exemplo, estiver se dirigindo a uma determinada localidade, em uma pista, você está dirigindo e de repente a ponte cai, você está viajando à noite, e você não percebe que aquela ponte caiu, mas quando você percebe, você ainda consegue frear e você para bem na beirada, aonde a ponte havia caído, e você ainda faz assim: ufa, essa foi por pouco. Você retornando encontra um posto de gasolina, para beber uma água, e ali você descansa, relaxa e já está até esquecendo o que aconteceu, mas você não esqueceu completamente, e de repente chega alguém que está indo naquela mesma direção que você estava indo, ele fala, relata para você que está indo naquela mesma direção. A pergunta é: será que você falaria para aquela pessoa que ela está caminhando para um local, ela está indo para um local o qual ela pode perder a própria vida? Sem dúvida alguma, todos nós anunciaremos esta mensagem, uma mensagem de que a ponte está caída. A grande realidade é que a nossa mensagem é urgente, porque as pessoas estão se perdendo. Nós temos que, a semelhança da ilustração inicial que eu dei, a ilustração do corredor Filípides, nós precisamos dedicar a nossa vida inteiramente a esta mensagem, porque o Senhor, Ele nos salvou, e então, com base nessa salvação, com base na ressurreição, nós temos que estar dispostos a dedicar os nossos dias e a gastar os nossos dias em prol do Evangelho. Portanto, gostaria de concluir dizendo que a Sexta Igreja Presbiteriana é uma igreja que se envolve com missões. Eu sei muito bem disso. Vivi aqui durante 3 anos da minha vida, e sei que nós temos o grupo de apoio missionário, acompanho os trabalhos mesmo de lá, do Tocantins, sei que os irmãos se envolvem com a causa missionária, inclusive nós temos o projeto PAN, que o reverendo Ulisses desenvolve, distribuindo os livros Perguntas e Respostas, Bíblias aos campos missionários da Junta de Missões. Inclusive nós, como campo missionário lá em Palmas, nos beneficiamos com essa estratégia de trabalho, além de tantas outras. A minha palavra é apenas para reafirmar e reanimar aquilo que vocês já sabem, dentro da perspectiva de que é uma urgência e uma tarefa não dos presbíteros, não do conselho da igreja, não do pastor, mas é uma tarefa de todos. O Senhor comissionou a cada um de nós que recebemos a salvação para que nós possamos ir e anunciar o Evangelho, sair da nossa zona de conforto e então falar da palavra de Deus. A implicação é a multiplicação de igrejas, a multiplicação de discípulos tem base nessa anunciação. Se nós nos calarmos e cruzarmos os nossos braços, nós estaremos sendo rebeldes à causa do Senhor e estaremos no grupo daqueles que não anunciam a mensagem da salvação e que, por conseguinte,
são contrários a essa mensagem, porque não existe o meio termo. Ou nós somos do grupo daqueles que são salvos e anunciam essa mensagem e são favoráveis a essa mensagem, ou nós somos contrários a essa mensagem e então não anunciamos essa mensagem e suplantamos com a nossa vida a mensagem do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós sejamos uma igreja que glorifica o nome santo do Senhor e que bendiz o nome santo do Senhor, e com certeza o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, e que nós possamos estar com Ele nessa causa até o final da nossa vida aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer, reverendo Antônio, pelo momento